Oh, aleluia, Pai. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus Todo-Poderoso. Deus eterno e todo-poderoso. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o cabeça da igreja. Tu és o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas famílias. Tu és o Senhor dos nossos filhos, das nossas crianças. Só o Senhor é Deus. Há um só Senhor, há um só Deus. E o Senhor é o nosso Deus e Pai. E nós estamos, Pai, reunidos aqui para te adorar, para te louvar, para te engrandecer e para receber do Senhor a palavra bendita, a palavra que é viva e que é eficaz, a palavra que ilumina o nosso entendimento, a palavra que renova a nossa mentalidade, a palavra que gera em nós um caráter aprovado pelo Senhor, a palavra que gera em nós fé, edificação, força, poder e autoridade no nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra nos alcançou, a Tua graça nos alcançou, a Sua misericórdia nos alcançou, o sangue de Jesus nos purificou, nos limpou de toda iniquidade. Pai, obrigado porque nós somos gerados uma nova criação em Cristo Jesus. Somos selados pelo Teu Espírito. O Teu Espírito habita em nós e o Teu Espírito se comunica ao nosso espírito. Pai, Teu Espírito traga a revelação do Teu Espírito ao nosso espírito nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, eu já te agradeço pela unção coletiva ministrando em nossas vidas. Eu já te agradeço, Pai, por salvação, por curas, por milagres, por sinais, pelos prodígios, pela manifestação do Teu Espírito e do Seu poder para a Tua glória. Em nome de Jesus. Você crê? Amém. Amém. Está feito. Obrigado, irmãos. Se o Tony puder estar nos acompanhando, será bom. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Só tem uma forma dele crescer, irmão. Sabia? Você orando em línguas. Quanto mais você orar em línguas, irmãos, mais ele vai crescer dentro de você. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais ele vai crescer dentro de você. Quanto mais você for um praticante da palavra de Deus, irmãos, mais ele vai crescer dentro de você. Mais você vai resplandecer a glória e a presença do Senhor. Você viverá menos na carne e viverá mais no Espírito. Amém? Aleluia. Você está empolgado? Amém. Você recebeu domingo passado muito um caldo grosso aqui, amado. Não foi brincadeira não, amém? Vamos tomar só um leitinho hoje para todo mundo ficar tranquilo. Marcos capítulo 10. O negócio foi bom, não foi, irmãos? É bom quando chega um ministro assim, dedicado. E a gente aproveita dessas unções que o Senhor tem nos enviado para nos fortalecer, amém? Marcos capítulo 10. Aleluia. Está algo no meu coração falar para vocês sobre crianças, amém? Vamos falar de crianças. Nós temos ouvido tantas más notícias sobre crianças, irmãos. O espírito do anticristo, Satanás, tem se levantado contra as crianças. Pedofilia, ideologia de gênero e toda essa semente do inferno para tentar destruir as nossas crianças. Para tentar. Porque as nossas crianças pertencem ao Senhor. Os nossos filhos, as nossas crianças pertencem ao Senhor. Elas são guardadas pelo sangue da nova aliança, elas são guardadas pelo Espírito do Senhor e elas são guardadas pela palavra do Senhor. Amém? Verso 13 diz assim: alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso,
ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? Olha que interessante, irmãos. As pessoas estavam trazendo crianças para Jesus, para que Jesus as tocasse. Sabe, irmãos, vocês, pais, vocês, irmãos mais velhos, nós como igreja, nós precisamos trazer as crianças para Jesus. Trazer as crianças para Jesus é trazer as crianças para a palavra. Amém? E veja aqui, irmãos, que ele fala que mas os discípulos os repreendiam, aquelas pessoas que estavam trazendo as crianças. Os próprios discípulos não estavam entendendo. Mas hoje, amados, eu quero despertar você como igreja, que nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos estar entendendo os tempos que estão acontecendo hoje. E nós não podemos estar distraídos, a nossa mente distraída com esse mundo. Nós não podemos aceitar as coisas como natural. Amém? Não estou falando para você levantar uma bandeira ativista aqui contra a LGBT, não é nada disso. Eu estou falando que nós temos uma autoridade espiritual no nome de Jesus, nós temos um poder que pertence a nós e nós como igreja precisamos nos levantar em oração e realmente nos comprometer em gerar essas crianças, em levar essas crianças para Jesus, que é a palavra. Amém, amado? Nós precisamos trazer elas para Cristo, precisamos colocar no coração delas o temor ao Senhor, a reverência ao Senhor. Não adianta você instruir a tua criança para preparar ela para a faculdade, para o nível superior, se você não preparar ela para Cristo, irmão. Amém? Veja que quando Jesus viu isso, Jesus ficou indignado. Amado, eu creio que Deus está indignado com esse espírito de anticristo que tem se levantado para tentar matar as crianças. Tentar destruir as crianças, tentar levar as crianças para o pecado. E Jesus disse: não, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Amados, aos que são semelhantes às crianças. Nós hoje somos semelhantes às crianças, sabia? Por que nós somos semelhantes? Porque ele está falando aqui de inocência. Então, a partir do momento que as crianças se tornaram inocentes, as crianças são inocentes e assim até uma certa idade. E assim como nós passamos a ser inocentes, como nós passamos a ser inocentes, irmãos? Quando nós cremos e confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida. Quando Jesus entrou na nossa vida, nós nos tornamos inocentes. Nós nos tornamos justos diante de Deus. Porque Jesus se fez culpado no nosso lugar. Amém? Nós fomos declarados inocentes pelo sangue. Hoje eu e você somos inocentes. Não há mais nem culpa, nem condenação sobre nossas vidas. Nós somos inocentes diante do Pai. O Pai, Ele olha para nós e nos vê como criancinhas. Amém? Qualquer erro que você cometa tentando acertar, Deus, Ele te perdoa de pronto, porque Ele sabe que você está errando tentando acertar. Amém? Se você vê uma criança errando, amado, em alguma coisa, você não a condena logo de pronto. Você a perdoa, é ou não é? Uma criança, muitas vezes, ela quer acertar fazendo alguma coisa e ela acaba errando. Ou ela vem com um presente querendo correr para te entregar e tropeça e cai e quebrou aquele presente, aquela taça de cristal, aquela jarra, aquela coisa valorosa e você, meu Deus. Mas aí, você vai matar a criança por causa disso? Não, você perdoa. Nosso Deus é bom, nosso Pai é bom. Amém? Então Ele nos perdoa. Então nós somos hoje inocentes por causa do sangue, porque Jesus se fez pecado por nós. Nós hoje nos tornamos inocentes. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Sabe, irmãos, é interessante porque eu digo que Jesus está voltando, o nosso rei está voltando. O rei está voltando. Jesus está voltando, o nosso rei está voltando. Para alguns ainda não está muito fazendo questão disso não, mas amado, tem alguns ainda preocupados no casamento, preocupados, mas eu ainda tenho que casar, não, mas eu ainda tenho que arrumar um emprego. Não, mas Jesus está voltando, quer você arrume casamento ou não, quer você arrume emprego ou não, Jesus vai voltar, irmão.
E os sinais estão muito evidentes. Sabe o que é interessante, irmãos? Que eu vi lá em Êxodo capítulo 1, que quando veio o libertador Moisés, naquela época que Moisés nasceu, o rei do Egito, ele mandou matar as crianças. Ele estava perseguindo as crianças. Moisés seria morto, mas Moisés ele foi preservado. Amém? Ele foi preservado, amados, porque as parteiras, as quais o rei do Egito mandou que elas matassem todos os meninos dos hebreus, elas tiveram temor ao Senhor e não mataram os meninos dos hebreus. Elas não mataram os filhos de Deus, o povo de Deus. Sabe por quê? Porque elas tiveram temor ao Senhor. Nós somos guardados pelo sangue da nova aliança. Nós somos guardados pela palavra do Senhor. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal. Nós temos uma aliança com Ele. Amém, amados? Nós estamos guardados, nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. É interessante, irmãos, que essas mulheres, elas não fizeram isso porque elas tiveram temor a Deus. E essas mulheres parteiras, elas não eram hebreias, elas eram do Egito, elas eram egípcias. Mas ainda assim, foi gerado temor no coração delas para não tocar nos filhos de Deus, no povo de Deus. Isso no Antigo Testamento. E hoje nós estamos numa aliança superior. Hoje nós temos uma garantia superior que o Senhor já pagou por nós. Aleluia! Agora, sabe o que é interessante? É porque Moisés era o libertador daquele povo. Então, Satanás, ele estava tentando matar as crianças para alcançar Moisés. Mas Moisés, pelo contrário, ele recebeu a graça e foi parar no palácio e ainda foi educado no palácio do faraó. Agora, sabe, irmãos, depois em Mateus capítulo 2, você vê que Herodes, o rei Herodes, ele também se levanta quando ele tem o conhecimento que naquela época era o período que iria nascer o Messias, o menino Jesus. Aí o rei Herodes, diz lá em Mateus 2 que o rei Herodes e todo aquele povo ficou perturbado, ficou atribulado por causa do nascimento de Jesus. E aí apareceram aqueles 3 magos, e ele mandou que aqueles 3 magos fossem até aquela criança, fosse a Belém, para tentar encontrar qual seria essa criança escolhida, que poderia ser o Messias, que poderia ser o rei dos judeus, porque Herodes era considerado o rei dos judeus naquela época. Então Herodes estava temendo, porque ele temia perder o seu poderio. Satanás está tremendo, porque está chegando o tempo da sua condenação plena. Satanás está desesperado. Então, pelo desespero de Satanás, ele quer atingir as criancinhas. Aí, meu irmão, sabe, os 3 reis magos, que eram aquelas 3 pessoas, eles receberam a orientação de rei Herodes para irem até Belém e tentar encontrar essa criança. E falaram, assim que vocês encontrarem essa criança, vocês me comunicam, porque eu quero ir lá adorá-la. Aí esses 3 reis magos, eles foram e encontraram Jesus. Mas sabe, irmãos, quando eles se depararam com Jesus, a criança Jesus, o bebê, o menino Jesus, acorda, Ricardo. Eles não, irmão, eles não mataram Jesus. Eles se regozijaram, entendeu? Diante de Jesus, eles se regozijaram, eles se alegraram. E sabe o que eles fizeram? Deram presentes caríssimos para o Senhor Jesus, para o menino Jesus. Sabe, irmãos, nós somos guardados pelo Senhor. Nada pode nos alcançar, nada pode nos atingir. O Senhor, Ele nos dá o livramento de maneira sobrenatural. Quando eles encontraram o menino Jesus, amado, quando nós encontramos o menino Jesus, quando nós encontramos o ungido de Deus, aquilo que você intentava fazer contra uma pessoa, você não faz mais. Eu não sei se vocês ouviram, amado, um áudio de um testemunho que a Fernanda colocou no grupo da igreja lá do WhatsApp, de um taxista lá em Fortaleza, que ele ia ser assaltado. E o bandido, ele recebeu uma voz, ele ouviu uma voz que falava para ele, não era para assaltar, era para matar o taxista. Mas o taxista era crente. Aí quando ele chegou para assaltar o taxista falou para ele, falou, em nome de Jesus. E ele tremeu. Recebeu Jesus, se converteu, desistiu de matar o taxista e não toma minha arma. Não quero sua arma não. Leve você a sua arma para lá.
Sabe, irmãos, e esse taxista estava emocionado contando esse testemunho. Por quê? Porque ele tem uma aliança com o Senhor. E ele estava falando, irmãos, eu sou um homem que pratico os princípios da palavra de Deus. Se você pratica os princípios da palavra de Deus, você está guardado pelo Senhor. Se você não está dando oportunidade para Satanás atingir a sua vida, a sua família, as suas finanças, os seus negócios, Satanás está ilegal, ele tem que sair. Amém, amado? Você tem que falar, Satanás, saia da minha vida, você não tem direito. Em nome de Jesus. Quando aquele homem falou do nome de Jesus para aquele bandido, amado, o bandido tremeu. Foi mais um livramento na vida de um filho de Deus. Amém. Agora, querido, por que eu estou falando isso? Porque nós, como igreja, nós somos responsáveis pelas nossas criancinhas. Nós precisamos guiar as nossas crianças no caminho do Senhor. Amém? Nós precisamos instruí-las a andar com o Senhor. Veja lá Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio. Tem gente falando língua estranha com Deuteronômio. Capítulo 6, Deuteronômio. Ouça, ó Israel. Sabe, irmãos, que interessante como são as criancinhas? As criancinhas são inocentes, são lindas. E as criancinhas bem instruídas, bem educadas, elas vão se comportar bem. Amém? Se as criancinhas forem educadas, bem ensinadas, elas vão ter um bom comportamento. E nós, adultos, nós, igreja, somos os responsáveis para ensinar bem essas criancinhas. Amém, amados? Olha que interessante. No sábado de manhã, nós íamos levar a professora para o aeroporto e nós recebemos uma visita ilustre de Caio. Quem conhece o Caio? Aquele galeguinho que estava pulando aqui. Então, Caio, aquele galeguinho, olha a inocência da criança. Chega lá em casa, e eu estava no quarto, e ele perguntou para o Justino, cadê o pastor? O pastor tem brinquedo aí? Aí Jesus falou, o brinquedo do pastor é Bíblia, é livro, é celular. E ele foi lá, pastor, aí foi lá falando no quarto, pastor, cadê o brinquedo, pastor? Vamos brincar? Tá bom, se eu procurar um brinquedo aqui para você. Lá em casa os meninos já estão tudo grandes, não tem mais brinquedos. Os brinquedos que tinham, nós já mandamos, né? Aí eu procurei lá no quarto do Jader, encontrei era um potezinho que colocava balinha e apertava e a balinha descia. E entreguei para ele, aqui, vamos brincar aqui então com esse daqui. Aí ele me viu tomando água, aí ele, mãe, eu quero água. Aí a mãe que colocou água para ele. E ele se sentou bem bonitinho lá na cadeira. Eu achei lindo. Sentou bonitinho na cadeira e colocou no copo ali, na mesa, todo educadozinho, todo corretozinho e tal. E bebeu água. Sabe que isso é uma coisinha tão simples, mas dali você vê se aquela criança é educada ou não. Porque a criança, ela precisa saber sentar, ela precisa saber se comportar nas casas das pessoas, ela precisa saber como está. Não é verdade? E às vezes tem criança que não, que quer mandar. Não, é o bebê aqui, não sei o quê. E a criança precisa ser corrigida. Ela precisa ser alinhada, ela precisa ser ajustada. Ela precisa ser conduzida, ela precisa ser guiada. Amém? Para ela crescer no conhecimento. E eu achei interessante como as crianças são inocentes. Você viu o Caio aqui, ele pulando. E o Senhor Jesus estava falando lá para nós em Marcos 10, que do reino dos céus é aquelas crianças, aqueles que recebem o reino como aquela criancinha. Sabe, irmãos, nós precisamos receber o reino como aquelas criancinhas. Nós precisamos receber a palavra de Deus como aquelas criancinhas. Amém? Nós precisamos receber a palavra de Deus, amado, de maneira inocente, amém, de maneira pura, amém, sabia? De maneira assim, com o coração aberto. Aceitando. A criancinha, ela recebe a instrução do pai. E Deus, Jesus, ele estava nos instruindo que do reino dos céus é aquele que recebe como as crianças. Recebe com inocência. Amém? Eu estou pegando algo aqui agora. O que eu quero falar para você pegar como inocência? É para você ter tua mente cativa à obediência da palavra de Deus. Não tenha uma mente rebelde, uma mente desobediente, uma mente crítica, uma mente acusadora. Não tenha uma mente que refuta a palavra do Senhor, o ensino do Senhor.
Seja como aquela criancinha que acolhe com mansidão a palavra do Senhor, que crê na palavra do Senhor, aceita a palavra do teu Pai. Seja como essa criança. É isso que Jesus está falando. Aqueles que recebem a mim, Jesus, como essa criança, dela é o reino dos céus. Aquele que é inocente como essa criança e considera a palavra e recebe essa palavra implantada, dela é o reino dos céus. Amém? O que acontece, amados, é que muitas vezes nós somos muito inteligentes, muito sabidos, e a gente quer questionar tudo, quer refutar tudo, quer criticar tudo, quer acusar tudo, quer mostrar que é inteligente, quer mostrar que é sabido, sabe? E Deus quer que a gente seja inocente. Quando você é inocente, amado, você confia no Senhor. Você confia na palavra do Senhor. Você acredita que Ele é o teu juiz, Ele é o teu advogado, Ele é o teu defensor, Ele é a tua testemunha. Amém? E isso, amado, não é só para ovelhas, isso é para ministros da palavra também. Sabia? Deus quer isso de mim como pastor. Ei, queridão, aceita a palavra, acolhe com mansidão. Acredita na minha palavra, acredita no meu espírito. Acredita que eu resolvo as coisas. Acredita que é pela graça, não é na força do seu braço, não é você, é eu quem faço. Amém? Então, amado, nós precisamos ser como as criancinhas. Acolher essa palavra com mansidão. Considerar a palavra do Pai, a palavra do Senhor que é boa para nós. Termos a mente de Cristo. Mas veja lá Deuteronômio capítulo 6, no verso 4, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Aleluia! O Deus ao qual nós servimos, Ele é o único Senhor. Glória a Deus! Só o Senhor é Deus. Satanás é uma criatura, ele não é Deus. Deus é o Senhor, é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é o grande Eu Sou. Satanás já está condenado, derrotado, o tempo dele está chegando. Ele pode fazer o barulho que ele quiser no noticiário, na Globo, onde ele quer que essa mostrar, mas ele já está destruído, ele já está derrotado. Aleluia! Aleluia! Ame o Senhor, o seu Deus, no verso 5 diz, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aleluia! A palavra de Deus é maravilhosa. Veja, amado, ele está falando, ame o Senhor. Ame o Senhor com tudo. Vá para cima dele com tudo, irmão. Aleluia! Seja como uma criança inocente que se lança nos braços do pai. A criança, irmão, quando o pai está ali, joga, filho, se joga, ele pá! É ou não é? A criança não fica pensando, será que ele vai me pegar? Será que ele vai me largar? Não, a criança se joga. E Deus está falando, ame o Senhor com todo o teu coração, ou seja, com todo o teu espírito. Ame o Senhor com intensidade. Seja intenso a adorar o Senhor. Seja intenso nas suas orações. Seja intenso no seu estudo da palavra. Seja dedicado ao Senhor. Lembre-se de que só o Senhor é Deus na sua vida. Não é o seu dinheiro, não é o seu emprego, não é a sua saúde. O Senhor é Deus na sua vida. Adore o Senhor com todo o seu coração. Aleluia! Não são os seus negócios, não. O Senhor é o seu Deus. Aleluia! Aí ele fala, de toda a sua alma, ou seja, com toda a sua razão, com todos os seus sentimentos, com todas as suas emoções. A criança fez isso, irmão. A criança vem aqui, não tem vergonha, não está com medo, não está intimidada com ninguém. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, teu sentimento, com toda a tua razão, com toda a tua inteligência. É o que está falando em alma. E de todas as suas forças. De todas as suas forças. Com todo o teu vigor. Com todo o teu corpo. Forças, intensidade. Intenso. Seja intenso, irmão. O Senhor merece a sua adoração intensa. Não é uma adoração mais ou menos, não. Seja intenso. Seja pronto.
Esteja ligado. O rei está voltando. Não tenha sua mente distraída, a sua razão distraída com as coisas deste mundo. Esteja ligado. Esteja conectado. Seja intenso. Não se distraia com as coisinhas desse mundo, não. O que está acontecendo? Há uma igreja distraída, há uma igreja que está no culto e a mente já está lá fora. Não, amado, seja intenso, seja ligado. Não deixa Satanás roubar a boa semente da palavra, a palavra que vai salvar a tua alma, a palavra que vai dar uma resposta para as suas orações. Toma posição. Não deixa mais o diabo ficar roubando a tua mente com sentimentos errados, com pensamentos errados, com influências erradas. Satanás também tem uma voz. Satanás tem uma voz como ele teve uma voz para aquele bandido. Vá e mate aquele taxista, porque eu odeio aquele taxista. Foi essa voz que aquele bandido viu. Pessoas que não estão conectadas no Senhor, amado, estão ouvindo vozes das trevas para cometer o mal, para fazer o pecado. Mas nós somos do Espírito. Aleluia! Não é tempo mais para se distrair, amado, com mimimi. Não dá mais tempo de se distrair, irmão. Lembra da parábola das 10 virgens? As 5 prudentes estavam com azeite, com óleo cheio, com a taça cheia, transbordando no Espírito. Esteja cheio do Espírito. Esteja cheio do Espírito. Não cheio de alma, cheio do Espírito. Se você está cheio do Espírito, que ele diminua, que eu diminua e que ele cresça. Aí ele vai crescer na sua vida. Aí você vai discernir os tempos e as estações. Aí você vai discernir onde você está, o que você está fazendo e o que você deixou de fazer, onde você parou, entendeu? Esteja cheio do Espírito. Esteja cheio da palavra. Não há mais tempo para meninices. Seja como criança inocente para receber a palavra, mas prudente, como as serpentes, diz a palavra do Senhor. Seja prudente como as serpentes. Não seja, amado, aquele distraído, desperto. Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Oh, dia. Não, amado. Você é filho. Você é abençoado. Você tem um Espírito do Deus vivo dentro de você. Glória a Deus. Considere a palavra, considere esse momento que você está aqui, considere a unção que está nesse lugar. O Deus que você adora, amado, Ele é vivo, Ele é Espírito, mas Ele é real. Você não é um religioso, você não está batendo o cartão do domingo, você é um santo do Senhor, separado pelo Deus vivo, pelo sangue da nova aliança. Aleluia! Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, em seu espírito. Oh, glória! Oh, glória! Essa palavra precisa estar no seu espírito, ela precisa estar no seu coração, ela precisa estar na sua boca para destruir os ardis de Satanás. Ensine-as com persistência. Eu estou lendo na versão NVI. A seus filhos. Ensine com persistência. Ensine-as com persistência. Ensine-as com persistência. Ensine as crianças com persistência. Os dias são maus. Ensine as crianças com persistência. Manda esse espírito do anticristo. Manda esse espírito do homossexualismo. Manda esse espírito da pornografia embora da vida do seu filho. Em nome de Jesus. Manda esse espírito de sensualidade embora da vida do seu filho. Assuma uma postura espiritual de separado do Senhor. Não aceite com naturalidade. Não, é da coisa da idade. É assim mesmo. Nós somos assim mesmo. Nós estamos no mundo. Tudo é assim mesmo. Não tem nada a ver. Vocês são muito religiosos. Aleluia. Aleluia. Livra os que estão indo para a morte, diz a palavra do Senhor. Livra os que estão indo para a morte. É pela palavra que você é livre, amado.
É pela palavra que você é separado. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, em todo tempo e fora de tempo. Fale da palavra no coração, na mente, na cabeça, no ouvido, nos olhos do seu filho. Não deixe o seu filho vendo porcaria na televisão, na internet. Você é responsável. O seu filho é a herança do Senhor. Você é responsável por ele. Aleluia! Não aceite como um distraído com cara de mané. Não fique com cara de mané. Você é uma autoridade na sua casa. Aleluia! Enquanto Satanás não amarrar você, você é autoridade. Agora, se ele amarrar você, ele entra e faz a bagunça. Você é autoridade. Ensine com persistência. Provérbios capítulo 22. Aleluia! É chegado o tempo. Seja prudente como aquelas prudentes. Mantenha seu vaso cheio do azeite. Aleluia! Provérbios 22, verso 6. Abre aí, queridão. Calma aí que ele abriu errado aqui. Oh, glória! Oh, Pai bom! Está tudo ali, irmãos, na palavra de Deus. Está tudo aqui na palavra de Deus. Para nós seguirmos a palavra de Deus, nós não temos que temer o mundo, nós não temos que ficar com medo das circunstâncias do mundo, irmão. Eu te dei 3 testemunhos aqui de como Deus pode livrar o filho dele. Deus pode livrar. Deus já me livrou da morte, irmão. Deus me livrou da morte. Deus me livrou de ser assassinado. E eu sabia que a mão de Deus estava ali, porque tinha um testemunho tão poderoso do Espírito de Deus dentro de mim, amado, que eu transbordava no amor. Falei, rapaz, se eu morrer agora, eu vou para o céu direto, subindo como um foguete. Não havia medo dentro de mim, não havia nada. Eu estava diante da morte. Mas eu saí ileso. A palavra funciona, a palavra é verdade. Ele nos guarda, Ele nos protege. Aleluia! Satanás pode tentar, amado. Ele pode tentar impedir você de alcançar o que Deus tem para você alcançar. Ele pode criar ciladas. Mas se você não estiver distraído, meu irmão, ele não te pega. Amém. 22:6 diz, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Oh, glória. NVI, qual é o objetivo que você tem para a tua criança? Qual é o objetivo? Segundo o objetivo que você tiver no teu coração. Instrua a criança. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Então, querido, tenha um bom objetivo no teu coração. E o bom objetivo é Jesus. O bom objetivo é a palavra. Acredita na palavra. A palavra é espírito e ela é vida. A palavra vai gerar dentro dela o temor do Senhor, vai separar ela para o Senhor. Amém? Cria essa expectativa, essa confiança na palavra do teu Pai. Acredita que a palavra funciona. Amém, amado? Às vezes as pessoas estão muito preocupadas com a faculdade de estudar no exterior. Ei, é a palavra que vai conduzir ele ao bom termo. É a palavra de Deus em primeiro lugar. Se você considerar a palavra de Deus em primeiro lugar, amado, vamos mostrar isso para você em João capítulo 3. Eu só estou falando para você da palavra. João capítulo 3. Satanás naquela época, irmãos, então o que Satanás estava fazendo? Lá no Egito, tentando ceifar as crianças, literalmente. Lá no tempo de Jesus, Herodes, no capítulo 2, verso 18, diz que Herodes deu ordem, mata as crianças todas abaixo de 2 anos de idade. Porque naquela época ele calculou que Jesus teria 2 anos de idade. Ele queria encontrar Jesus. Ele queria matar Jesus. João 3:3, em resposta, Jesus declarou,
Mas olha, irmão, deixa eu falar, ninguém mata Jesus. Jesus falou, vocês não têm autoridade para me matar, sou eu que entrego a minha vida. Haha. Sou eu que entrego. Na caminhada de Jesus, tentaram lançar ele da ribanceira. Eu gosto de ver às vezes uns filmes de Cristo assim, porque mostra uma cena bem interessante. Aí tentaram empurrar Jesus e ele saiu por meio da multidão e foi embora. Não é chegada a hora. Só quando chegar a hora determinada pelo Senhor e eu tenho que cumprir a minha missão. Aleluia. Pode ser a enfermidade que for que tentar bater na tua porta, meu irmão. Você fala, não, ei, não chegou a minha hora, não. Aleluia. Saia. Resista. Combata o bom combate da fé. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ter o discernimento espiritual das coisas espirituais se não nascer de novo. Não adianta você ser formado na razão. Não adianta você ser formado no intelecto, no conhecimento. Você pode até ser formado no conhecimento bíblico, mas se não nascer de novo, não vai ver o reino dos céus, não vai discernir os tempos e as estações, não vai discernir o Espírito, não vai discernir esse tempo que Jesus está às portas, você vai ficar distraidão, pensando que é o cabeção da parada, da hora. Eu sou o cabeção da hora, o inteligente. Abre mão da tua sabedoria, da tua inteligência e confia no Senhor, porque o reino dos céus é dos inocentes. É dos puros, é dos sem culpa, não é dos cabeção não, amém? O saber ensoberbece, diz a palavra do Senhor. Soberbo, ele resiste ao soberbo, ele resiste aos orgulhosos e ele acolhe aos humildes. Humilhai-vos diante do Senhor, amém? Confia no Senhor teu Deus e no teu Pai. Parece que vai tudo contra a tua razão, contra a lógica, é desse jeito que ele trabalha. Vou te dar essa dica, falou? É desse jeito que ele faz, ele não muda não. Eu sou Deus e não muda, ele diz. É contra a lógica mesmo, pensa num Deus contra a lógica. Josué, pega o povo e dá 7 voltas na muralha de Jericó, na 7ª você grita. Não grita, só na 7ª. Gideão, pega 300 homens com cântaros, vão lá, cerca o acampamento dos adversários à noite. Depois manda quebrar os cântaros. Pá, todo mundo se mata, os adversários. Não tem lógica. O seu Deus não tem lógica. O seu Deus não é Deus da razão. O seu Deus você não vai entender com a sua mente, com o seu intelecto. Ele é o Deus Espírito. Aí no verso 6 ele diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Então deixa eu ler aqui da versão NTHL, nova versão de hoje. Essa passagem de 3:6, para ficar mais clara para você. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Não, você não está convencido? Vou te mostrar um outro texto para você se convencer então. Hebreus capítulo 12. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, Pai. Eu vou ler aqui na versão NVI porque ela é sucesso. Oi, Jesus. Capítulo 12 de Hebreus, amém? Nós lemos aqui no João 3:3,
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Na versão NTLH diz: o que nasce do ser humano tem a natureza humana, o que nasce do espírito tem a natureza espiritual. Não é isso? Então olha aqui, Hebreus 12:9 na versão NVI. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. O seu pai é um espírito. Se você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, seu pai é um espírito. Ele é o pai dos espíritos. Os espíritos são eternos. Os espíritos das criancinhas são eternos. Os espíritos das crianças são espíritos eternos. Qual é a estratégia de Satanás hoje? Cortar a cabeça das criancinhas? Não. Matar o espírito das criancinhas, porque as criancinhas delas é o reino dos céus. Amém. Você captou isso ou não? Amém. Então como é que ele vai matar o espírito das criancinhas? Com o pecado? Ah não, você não tem gênero mais, você não é homem nem é mulher, você... Rebelião contra a palavra de Deus, contra o que Deus formou, macho e fêmea. Rebelião contra a palavra. Entendeu? Ideologia de gênero. Então como é que vai matar a criancinha? Colocando a criancinha para o pecado. Para encontrar uma identidade que não é dela. Contra a identidade que o Criador a formou. Você é homem, nasceu menino, é macho. Você é menina, nasceu menina, é fêmea. Então, Jesus está voltando. Os sinais. Satanás está tentando matar as criancinhas. Espiritualmente. Tirar as criancinhas do reino. Você captou isso? Mas se você ficar só na razão, você não vai ver isso. Você vai achar que é tudo normal. Não tem nada a ver, é normal. A criança nem sabe de nada, é inocente. Agora, se você é espiritual, você lê 1 Coríntios capítulo 2. Você é espiritual? Amém. Você nasceu de novo? Amém. Verso 13. Eu vou ler a partir do verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Tem alguém espiritual aqui? Amém. Tem alguém que está recebendo no Espírito alguma coisa aqui? O Pai dos Espíritos, Ele gerou os espíritos humanos. O Pai dos Espíritos, em Salmo 139, diz: ainda quando você era uma substância informe, sem forma lá no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Você já era um espírito. O Pai dos Espíritos, Deus, o Pai espiritual, Deus, Ele gerou todo espírito puro. Mas quando o Espírito vem para essa terra, e esse Espírito, como criança, até uma certa idade da inocência, ela é dela o reino dos céus. Mas a partir do momento que ela tem noção do pecado, ela é contaminada pelo pecado, ela morreu espiritualmente. Ela morreu espiritualmente. Ela perdeu a comunhão com Deus, o Pai dos Espíritos. Ela se tornou um morto espiritualmente, se tornou um filho das trevas. Amém? Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Você é um inocente. Você é um inocente. Obediente à palavra do seu Pai.
Você não é um sabidão que vai entrar nas redes sociais para discutir sobre o LGBT, sobre pedofilia, sobre identidade de gênero. Você não precisa discutir isso. Você é um ser espiritual. Você não tem que concordar com isso. Você não tem que aceitar isso na sua vida, na sua família. Você não tem que aceitar isso na sua criancinha. Se a sua criancinha tem alguns trejeitos que não condiz com a característica sexual dela, manda embora esse espírito das trevas. Amém? Porque você é um ser espiritual, você tem que discernir as coisas espiritualmente. Você não tem que aceitar as coisas como se fossem naturais. Você não tem que ficar refutando a palavra de Deus, porque você é muito inteligente, doutorado, sabidão. Não, você tem que aceitar a palavra de Deus, acolher com mansidão. Considerar que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Se você for humilde para reconhecer isso, amado, você vai começar a discernir as coisas espirituais. Mas querem questionar Deus. Querem discutir com Deus. Quer dizer que Deus está errado quando Ele criou macho e fêmea. Entende, irmãos? Então nós, como igreja, nós não podemos ficar recebendo tudo do mundo com naturalidade. Nem temos que ficar batendo boca com ninguém. Provérbios diz, amados, que se você bater boca com um tolo, você vai se fazer um tolo igual a ele. Para que argumentar com um tolo? Tolice, insensatez, idiotice. Querer questionar a palavra de Deus. Nós somos espirituais. Os que discernem as coisas espirituais sabem disso. Você tem essa convicção, você tem essa confiança, você tem essa fé. Amém? É a sua fé. Persevera na sua fé. E não questiona Deus. E nem queira argumentar, nem queira, como diz, persuadir ninguém a crer. Porque é o Espírito de Deus que sonda o coração. Se a pessoa está com o coração aberto para receber, ela vai receber. Mas pela razão, não adianta você ficar discutindo a religião, apresentando provas religiosas, que ele vai refutar. Porque as coisas espirituais não se explicam. Elas se discernem espiritualmente. Não se distraia. Não ande distraído por aí, irmãos. Não venha para a igreja distraído. Não venha de qualquer maneira, de qualquer forma. Venha com expectativa de que o Espírito de Deus vai falar com o teu espírito. Ele é o Pai dos espíritos, Ele fala no seu espírito. Ele não fala na sua mente. Não adianta sua mente estar entulhada de informação, de regras, de práticas, de religiosidade, amado, se você não pratica isso como verdade. Não vai produzir efeitos na sua vida. Não adianta você demonstrar um conhecimento exacerbado nas Escrituras, se isso não é verdade na sua vida. Primeiro ela tem que ser verdade na sua vida. Primeiro ela tem que moer você por dentro. Ela tem que levar você ao arrependimento, ao quebrantamento, ao reconhecimento de erros que você estava cometendo. É isso que as Escrituras têm que nos levar. Ao lavar regenerador do Espírito. Eu não estou aqui, amado. O que o Espírito me deu foi versículos. Estou aqui lendo os versículos para você. Entendeu? Não estou aqui exorbitando de eloquência, de saber, de conhecimento. Porque isso não vai mudar a sua vida. A minha fé está em que o Espírito de Deus esteja falando dentro do seu espírito. Levando você ao convencimento do pecado, a da justiça e do juízo. Levando você ao arrependimento e ao reconhecimento de que realmente eu preciso meditar mais na palavra de Deus e viver uma vida espiritual de fato. Eu tenho que parar de enganar a mim mesmo. Tenho que parar de me distrair com as coisas deste mundo. Não há mais tempo para ficar se distraindo com as coisas deste mundo. Sabe, irmãos, que é interessante que no Novo Testamento, José, ele foi guiado por um anjo para ir para o Egito e depois para voltar do Egito quando Herodes havia morrido. Enquanto Jesus era neném, ou estava no ventre de Maria. Mas hoje, amado, eu e você somos guiados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você não precisa de um anjo aparecer com uma espada reluzente e falar, vai por ali, senão eu vou ter que cortar a tua cabeça.
Não, amado, você tem um testemunho interior. Você sabe, você tem uma consciência espiritual. Você sabe quando você está errando. Não seja resistente àquilo que você está errando. Seja breve para se arrepender. Seja breve para reconhecer. Seja breve para saber, Pai, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti. Eu dependo de Ti, Pai. Deus não está nos condenando de nada. Pelo contrário, Ele lançou a culpa sobre Jesus. Ele quer nos livrar do mal, amado. Mas a nossa teimosia, a nossa rebeldia, a nossa desobediência é que nos faz quebrar a cara. Deus é bom. Ele é um bom Pai. Ele é um Pai amoroso. Aleluia. Eu estive orando essa semana, irmãos, e pedindo perdão a Ele algumas coisas. Lembrei do apóstolo Bud. O apóstolo Bud disse que quando ele ia orar e pedir perdão, aí o Senhor falava, do quê? Do que você está pedindo perdão? Nós podemos errar, irmão, nós somos imperfeitos como humanos. Às vezes nós erramos querendo acertar. E eu estava lá, Pai, me perdoa, acho que eu errei, eu fiz isso errado. E aí Ele vem com a sua graça. Aleluia. Ele vem com a sua paz. Ele vem com a sua alegria, com o seu refrigério. Fala, não, filho, você não errou, não. Você me obedeceu. Sabe quando você obedece o Senhor, Satanás se levanta para te acusar, para te condenar, para querer te parar das coisas que você está fazendo para o Senhor? Então você precisa crescer espiritualmente, você precisa discernir espiritualmente se o que você está fazendo de fato é certo ou errado, segundo as Escrituras, segundo o Espírito de Deus está guiando para fazer. Porque o diabo está aí para querer te intimidar. E ele vai usar pessoas da fé, ele vai usar o teu irmão do lado, ele vai usar a tua família para te intimidar. E não é nem intencionalmente não, irmãos. Não é intencionalmente. Muitas vezes o irmão está distraído. E te pega distraído. E você recebe a pressão. Então você não fica distraído. Fica ligado. Permaneça conectado no Espírito. Obedeça ao Senhor. Faça o que Ele mandou você fazer. Você está aqui para ser como Jesus Cristo e para até a morte e morte de cruz, se for necessário. Você não está aqui para agradar homens. Você não está aqui para fazer a alegria dos homens. Você está aqui para agradar ao seu Senhor. Os homens só te amam por um tempo. Mas na hora que você pisa no calo deles, eles acham ruim e se viram contra você. Jesus ficou sozinho, amados. Se você ler Marcos, você vai ver que quando Jesus foi para a cruz, os discípulos o abandonaram. Todos o abandonaram. Pedrão que falou, vou até a morte contigo. Não, Pedrão o abandonou, negou Jesus por 3 vezes. Agora, irmãos, Deus quer que eu e você tenham uma estrutura espiritual para vencer essas emoçõezinhas que querem te parar. Esse sentimentozinho que quer te parar. Esse sentimentozinho que quer fazer você desistir. Ah, o pastor passou por mim, nem disse oi, nem disse bom dia, nem disse boa noite. Vou embora dessa igreja, igreja mais sem amor. Para com isso, irmão. Para com isso. Está na hora de crescer. Está na hora de que ele cresça e que você diminua. Está na hora de deixar o Espírito de Deus prevalecer na tua vida. Deixa de meninice, deixa de coisinha da alma, de distração boba, tola. Nós somos forjados, são diante dessas situações, que nós somos forjados diante dessas provas. Somos chamados, amado, para amar. E o amar sofre o dano. E o amar vai crucificar muitas vezes a carninha, a sua alminha, o seu sentimentozinho, que é pequenininho, porque grande é o Senhor Deus na sua vida, o maior, o vitorioso, aquele que habita em você. Aleluia, aleluia,
Amados, para esses últimos dias, crente cheio de alma não vai prevalecer, não vai sobreviver à perseguição, não vai sobreviver à pressão. Você precisa andar no Espírito. E tu considera a palavra. Ora em línguas, pelo amor de Deus. Se você começar a orar em línguas, você vai ver como você vai ser uma pessoa espiritual, de fato. Amém? Às vezes nós estamos falando que cremos na palavra. Não levanta a mão, não. Quantos estão orando em línguas aqui? 1 hora por dia. Não levanta a mão, não. Para não envergonhar os outros irmãos. Entende, irmão? Nós temos a instrução da palavra, mas falta a prática. Vamos praticar, pelo amor de Deus. Coloque isso em prática. Que você vai ver como as coisas vão mudar para você. Fortalece o teu homem interior. Porque você nasceu de novo, nasceu do Espírito. Aleluia. O que nasce do Espírito é um Espírito com o Senhor. Amém, amado? Fica a dica. Para o dia das crianças. Amém? Deus quer que as criancinhas cresçam. Permaneçam inocentes, mas prudentes. Amém? Pai, eu te dou graças em nome de Jesus Cristo pela sua palavra. A sua palavra é a verdade e ela forja em nós o caráter do amado da nossa alma, Jesus. Obrigado, Pai, porque nós temos a tua graça e a tua bondade. Obrigado, Pai, porque Jesus, ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Hoje nós somos justos. Hoje nós somos inocentes. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos livres do pecado e da maldição. Pai, obrigado. Nós reconhecemos que não é pelo nosso mérito, reconhecemos que é pela tua graça e pela tua obra em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amados, me desculpe se eu falo assim de maneira infusiva ou intensa, mas é para chocar você. Às vezes precisa de um desfibrilador. Tem alguns que estão na UTI, precisam do desfibrilador. Né, irmão? Tem gente precisando de desfibrilador. Vai lá no Espírito, lá dentro, assim, ó, tá. Quando eu era velha criatura, eu falava para os meus filhos, se você errar, eu vou te dar uma cintada que vai doer lá na sua alma. Aí ele já sabia, ele nem errava. Entendeu? Então, anda alinhado. Então, agora, é por isso que eu fui chamado para ser o desfibrilador. Amém? Chega aí. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Vem para a vida. Sai da caverna, profeta. Sai do medo. Sai da intimidação. Sai da vergonha. Aleluia. Oh, é um povo cheio do Espírito. É uma raça eleita. É uma nova raça, irmãos. A morte dele não foi em vão, foi para gerar uma nova raça. Não é de crente cheio de dodói, de ai, de ui, não. É uma nova raça. Uma nova raça que vai invadir hospitais. Uma nova raça que vai colocar a mão e colocar a capetada para correr. É uma nova raça que vai enfrentar os inimigos, os adversários, no nome de Jesus. Vai enfrentar o bandido, no nome de Jesus. Larga essa arma agora, Satanás. Não funciona. Mas o nome de Jesus funciona. O nome de Jesus funciona. A palavra de Deus funciona. O Espírito de Deus funciona. Aleluia. Eu quero convidar você que porventura ainda não creu
ou ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, para você participar desse momento de comunhão intensa aqui no Espírito, e que nós vamos celebrar, e que nós vamos dançar esse momento maravilhoso que o Senhor conquistou para nós naquela cruz e na ressurreição, e nos deu do seu Espírito. Ele subiu aos céus e nos concedeu do seu Espírito. A eficácia do poder do seu Espírito habita em mim e habita em você, o Espírito do Deus vivo. Aleluia! Habita em mim e habita em você, quando nascemos de novo, para vencermos todas as circunstâncias. Glória a Deus! Aleluia! Tem alguém hoje ainda que não fez essa confissão de fé e quer fazê-lo? O batismo está chegando, dia 30, 29, horário de verão, a gente antecipa um dia. Dia 29 de outubro, amém? Paz, obrigado. Queridos, tempo bom. Hoje eu estive aqui de manhã, logo cedo, no horário de verão, foi bom. Os diáconos tinham uma reunião para as 9, eu cheguei às 8. E fiquei aqui orando, vou conversar com os diáconos também um pouquinho. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos nos multiplicar. Nós vamos avançar. Nós recebemos palavras aqui de que para o Senhor 1000 dias é um dia. Ele acelera as coisas. É Ele que acelera as coisas. É Ele que dá aceleração às coisas, amor. Nós vamos avançar. Vai se levantar um povo forte aqui. Vai se levantar um povo do Espírito aqui. Vai se levantar um povo que sabe quem é o seu Deus. Um povo que sabe, que conhece o seu Deus. Faz proezas. Aleluia! Nós vamos cantar aquele Deus de milagre, aquela primeira música. Caminhando. Amém? Caminhando com Ele. Vamos ficar de pé, preparar o teu coração, porque, amado, isso é verdade. Eu não estou falando para você se empolgar, não, é verdade.